Nessa manhã cinzenta, a cidade litorânea acordou com o barulho insistente do mar e o vento que derramava sal na pele. Lucas Azevedo, 41, empreendedor cauteloso, pai dedicado, avaliou a casa de praia como quem fechasse um acordo antigo consigo mesmo, prometer manter aquilo que depende de todos. A chuva ainda cochilava no telhado quando o telefone tocou com a notícia que não admitia adiamento. Ele sabia o que significava. Alguém precisava de abrigo. Alguém dependia de um gesto simples para não sucumbir à noite. Nessa hora, o mundo dele pareceu encolher para a sala, para a chave na mão e para a promessa que ele quase disse em voz alta: "Volto já." Logo antes de sair, Lucas pegou a chave antiga sobre a mesa, marcada pelo tempo, e olhou o corredor onde o eco da própria respiração parecia acompanhar o passo. Do nada, surgiu uma mulher com um bebê nos braços, marcada pela pressa e pela chuva que começava a ganhar força. Ela não era uma desconhecida genérica, parecia carregar, sem esforço, o peso de uma vida que não cabia em palavras. O olhar dela encontrava o dele num silêncio que dizia tudo sem precisar de frases. Uma casa, um refúgio, uma chance de respirar. "Cuide disso como se fosse seu", disse ele, e a frase saiu com a gravidade de quem sabe que promessas, ainda que bem-intencionadas, podem desmoronar sob o peso do tempo. A mulher aceitou as chaves com a delicadeza de quem segura algo frágil demais para falhar. O bebê piscou de sono, e entre a chuva que já batia na lona da cobertura, Lucas viu a continuidade do dia depender daquele instante. Nessa hora nasceu entre eles uma pouquíssima, porém real, promessa de retorno, sem data, sem garantias, apenas a certeza de que alguém confiara em alguém pela primeira vez de verdade. Se algo nessa história te chocou, comente o que você faria no lugar dele. Horas depois, o vento ganhou corpo e a tempestade pareceu afiar as esquinas da cidade. Na Rua das Palmeiras, perto da vila, a jovem com o bebê reapareceu sob o toldo de uma loja, tremendo não só de frio, mas do peso de uma verdade que ainda não cabia nos ombros dela. Lucas cruzou o passeio em direção à porta da casa, abriu-a com cuidado e ofereceu abrigo ao lado da casa, perto da sala que dava para o mar. Ela entrou rápido, o bebê acomodou-se num cobertor simples, e o silêncio parecia pesar mais do que a chuva. O rangido da madeira velha sob os pés, o cheiro de sal misturado à fumaça de uma churrasqueira acesa na casa ao lado, tudo ensinava que aquele abrigo não era apenas físico, mas moral. Há quem precise de mais do que uma parede para se sentir protegido. Nas semanas que se seguiram, a comunidade se aproximou de forma quase imperceptível. Lucas distribuía água, bons modos, uma vela acesa nos momentos de escuridão, e aos poucos a vila se organizava para sustentar quem chegou à porta sem aviso. A casa, antes isolada, tornou-se ponto de encontro. Um espaço onde a água da chuva batia no vidro como se quisesse lavar não só a tempestade, mas também as dúvidas que pesavam sobre ele. Ao cair da noite, a sensação de atraso se multiplicava. Cada dia sem retorno parecia também um dia de julgamento público sobre a confiança que ele se permitia. Naquela manhã, algo quase invisível começou a se insinuar. Uma gaveta da escrivaninha guardava um diário antigo, esquecido entre papéis desordenados. O caderno, com a lombada útil e a capa enrugada, parecia ter sido aberto há muito tempo e esquecido novamente, como se alguém tivesse colocado ali para não queimar evidências. As páginas traziam marcas de uso, rabiscos que pareciam tentativas de entender uma história maior, e uma assinatura que, ao tocar, dava a sensação de que já esteve ligada a uma dívida. O diário, ainda que sem explicação explícita, parecia prometer respostas no futuro, uma pista que poderia mudar o rumo de tudo. O cheiro de peixe, o calor da lanterna sobre a madeira, o som do mar ao longe e a lâmpada trêmula que oscilava na sala criavam um cenário onde o tempo não passava apenas como atraso, mas como uma peça de um quebra-cabeça que alguém começara a montar naquela casa. O detalhe, discreto, servia como foreshadowing. O diário poderia ser a chave de um segredo que não cabia na conversa de quem entrega chaves tão rapidamente. E era nisso que Lucas começava a entender, ainda que sem compreender tudo ainda. Não era apenas sobre confiança, era sobre o direito de possuir uma casa
e de protegê-la sem que isso se transformasse em instrumento de poder para outrem. Ao encerrar o dia, uma carta de aviso chegou aos poucos, pelo correio, anunciando que o retorno seria adiado ainda mais, sob a justificativa de conflitos legais envolvendo a casa. A cidade começava a perceber que aquela entrega de chaves era apenas o começo de algo maior, algo que poderia reescrever fronteiras entre responsabilidade e ambição. O peso da situação aterrissava em cada esquina. O que era para ser uma história de abrigo tornava-se um enredo de provas, de quem pode falar por quem, de quem tem a palavra final quando a verdade ainda se recusa a ser dita. A cada nota de correio que caía na mesa, a cada relógio que marcava mais 1 minuto de atraso, o diário antigo na gaveta parecia pulsar com uma sugestão de resposta. Talvez a casa tenha sido escolhida não para proteger, mas para encenar uma justificativa para quem detém o poder. E a pergunta, enterrada entre as páginas amassadas, ganhava força. Que cidadão é responsável pelo atraso que pode custar tudo? Amanhecia já quando a verdade não pôde mais permanecer invisível. O dia seguinte não trouxe alívio, trouxe perguntas com nomes desconhecidos, rostos que não eram apenas moradores, mas atores de uma narrativa que ainda precisava ser compreendida. O retorno não chegava, e a cidade, de alguma forma, começava a entender o que a distância pode fazer com um relacionamento de confiança. Ela pode, de repente, se transformar em distância física, em silêncio cúmplice, em uma tensão que não se cura apenas com palavras. Quem percebeu que a casa poderia abrigar não apenas uma família, mas uma teia de interesses que se alimentam de silêncio e de promessas não cumpridas. O custo da promessa, por fim, deixava a marca mais profunda de todas: o diário antigo, a assinatura que reaparecia nas páginas, o bebê que dormia no colo de Marina e a própria pergunta que nunca finda. A verdade pede uma coragem que ninguém pediu. Quem é o verdadeiro responsável pelo que acontece naquela rua onde o mar bate e a cidade respira? A resposta ainda demora, mas o peso da pergunta já se impõe. O atraso é apenas o início de uma consequência que não pode mais ser contornada. Quem fica encarregado de pagar o preço da verdade quando a porta finalmente se abre? Agora, naquela tarde úmida, Lucas Azevedo, empresário cauteloso e pai dedicado, aproximou-se do portão da casa de praia. O lugar, que deveria guardar apenas promessas de retorno, lhe parecia diferente. Uma placa improvisada com palavras cortadas pela chuva, marcas de poeira vencida pelo tempo e a madeira rangendo como se sussurrasse segredos antigos. O vento do mar trazia cheiro de sal e tinta fresca que ninguém lembrava ter usado ali recentemente. Ele parou alguns segundos, respirou fundo e lembrou o que significava aquele gesto: entregar as chaves para alguém, mesmo sem garantia, para que alguém vulnerável pudesse ter abrigo. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo ranger da porta, já com uma nota presa à madeira, escrita de modo rude, sem o jeito que ele reconhecia. A carta dizia que a casa precisava de silêncio para um tempo não marcado, uma pausa de retorno que não se sabia se chegaria. A tempestade que o afastou parecia ter deixado marcas mais profundas do que ele imaginava, e a sensação de ter falhado, de ter deixado a culpa carregando a própria respiração, o acompanhou até o portão. Ao chegar à viela, quase ao lado da vila, ele viu a jovem com bebê, uma figura que emergiu entre as casas como uma sombra de necessidade, carregando o peso de uma vida que não escolheu. De perto, o rosto dela não era um rosto de serviço, mas de alguém que havia aprendido a sobreviver com o mínimo: uma sacola plástica, a capa de chuva encharcada, o bebê embrulhado em fraldas que já contavam histórias de noites frias. Ela não falou quando o avistou, apenas o olhou com olhos que pareciam pedir perdão por existir. Lucas não sabia se voltava para a casa para confirmar se era dele quem cuidava do abrigo ali ao lado, ou se seguia o instinto que sempre guiou o seu senso de responsabilidade. A distância entre a promessa de acolhimento e a realidade de quem precisava era, naquele instante, uma linha tênue que poderia romper-se de qualquer lado.
Ele sentiu, pela primeira vez de modo tão intenso, o peso de que talvez houvesse alguém observando por trás daquelas paredes, avaliando cada movimento dele com um olhar que não era de vizinho. Dentro da casa, as mudanças eram discretas, mas suficientes para saltar a tensão que o segurava pelo pescoço. Havia sinais de alguém ter ficado ali durante a ausência prolongada. A cadeira arrebitada, um quadro com a moldura deslocada, o ar mais arenoso, como se o espaço tivesse sido respirado por outro tempo. O cheiro de maresia misturava-se ao cheiro de fumaça de churrasqueira que não vinha da casa dele, insinuando que pessoas estiveram ali, que alguém usou o abrigo sem pedir permissão. Em cada canto, ele reconhecia as pequenas provas de uma vida que não era dele. Pegadas úmidas no piso encerado, etiquetas arrancadas de caixas, um balão murchando num canto esquecido. Uma música baixa parecia vir da cozinha, mas era apenas o som de passos que o silêncio não comprou, passos que deixavam rastros de quem ficou para trás. Foi então que ele encontrou algo que não esperava. Documentos parcialmente queimados no lixo, com uma assinatura que lhe pareceu familiar, semelhante à de Heloísa. Não era a assinatura idêntica, mas tinha aquele traço firme, o rastejar de uma linha que ele reconhecia de contratos, de reuniões que tinham sido fingidas de forma brilhante. O vidro da janela refletia sua própria imagem, marcada pela dúvida, pela culpa que não cabia em um só peito. O que se apagou não era apenas o que estava escrito, era também a verdade que poderia ter ficado escondida dentro de uma gaveta. A verdade que, de repente, parecia escorrer pelas margens de uma história que ele acreditava conhecer. Ao lado dos papéis queimados, havia o rastro de alguém que tentara ocultar provas, o que o fez relembrar o que o pai dele costumava dizer: quem fere a confiança não volta atrás sem dor. E ali, entre a fumaça que ainda se agarrava às palavras proibidas, Lucas sentiu o peso da possibilidade de que tudo que ele acreditava ter visto pudesse não passar de uma máscara bem costurada. A cada passo, o dilema ganhava contornos mais claros, mas ao mesmo tempo mais perigosos. Confiar nos indícios ou confrontar Heloísa publicamente sem provas? A cidade já sussurrava. As fachadas brilhavam com a promessa de justiça, mas sem as evidências certas, qualquer acusação seria apenas ruído. A presença da jovem com bebê, o silêncio que cobria a casa e os papéis queimados criaram uma equação que não cabia em uma única resposta. A culpa não era apenas dele, era uma história que poderia arrastar para o fundo da água tudo o que ele amava na vida. E no meio daquele turbilhão, ele segurou um recibo amassado que não lhe dizia tudo, apenas sugeria uma origem da dívida que ele não reconhecia, ainda assim conectando-se a alguém que não confiava plenamente. O peso desse papel na palma da mão o fazia pensar na distância entre promessa e verdade, na forma como uma relação pode desmoronar quando o passado volta com novas perguntas e nenhuma resposta definitiva. Você acha que a traição pode ser justificável diante de uma criança vulnerável? Pois ele, olhando aquela cena silenciando ao lado da porta, percebeu que não havia resposta simples. O que parecia ser apenas uma entrega de chaves, uma casa que deveria ser abrigo, começava a se revelar como um mapa de alianças quebradas, de interesses entrelaçados e de um segredo que poderia destruir mais do que um contrato, e ainda que o recibo apontasse para uma origem de dívida que ele não reconhecia, ele sabia que aquilo não resolvia nada. A cena encerrou-se com ele segurando o recibo amassado, a origem da dívida ainda desconhecida, insuficiente para resolver tudo. Naquela tarde, o vento insistia em trazer o sal da praia para dentro da casa. Lucas deixou o silêncio da madrugada para trás e seguiu para o bairro onde Silvia Costa, vizinha discreta, costumava falar sem rodeios. Ele precisava entender quem ficou na casa durante o temporal que o atrasou por dias. O rosto cansado de Lucas não escondia a pressa. A cada passo, as perguntas que não cabiam no peito pesavam mais que a chuva nos ombros. Na esquina do mercado, a campainha da memória tocou. Quem tinha autorizado o retorno dele? Quem se acomodou na casa que ele jurara manter sob cuidado? Silvia o recebeu em uma cafeteria simples, onde o ruído dos talheres batia como chuva miúda. Ela, 5, 10 palavras de função na primeira aparição,
Mudou o assunto com a precisão de quem já viu muita coisa na vizinhança. Dizem que Heloísa esteve por aqui, na última semana, com alguém que não parece amigo do bairro, disse, olhando pela janela, onde a chuva traçava linhas no vidro. Ela vem com promessas de proteção, Lucas, mas a cidade já percebeu que há planos por trás das palavras. A última vez que a vi, parecia medir cada conversa com o peso de um acordo público. O som do mar ao longe parecia guardar segredo, enquanto Silvia puxava o relato para dizer que a casa tinha sido repassada como peça de um quebra-cabeça maior. Ela mencionou ainda que Heloísa não era apenas advogada da ONG. Havia marcas de uma mão forte no que os outros chamavam de proteção comunitária. Se você está lendo e sente a injustiça pulsar junto com a curiosidade, deixe seu like. Foi o tipo de silêncio que pede uma reação. Não era hora de jurar inocência nem de atacar pessoas, mas de reconhecer que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava de apoio público para não se perder nos corredores do poder. A cidade já começava a dividir-se entre quem confiava na imagem pública de Heloísa e quem via, nas entrelinhas, o que podia estar sendo ocultado. Lucas, com o peso de cada memória de promessas que falharam, deixou claro a ela que o retorno não seria apenas físico, mas uma confrontação de histórias que insistiam em se cruzar sem confessar seus verdadeiros motivos. A cada palavra de Silvia, a dúvida crescia. Quem estava observando de verdade? Quem movia as peças quando pouca gente via? Horas depois, Rafael Mendes, o jornalista local, publicou uma matéria incipiente sobre abusos de poder em mutirão de moradias. A manchete era simples, direta. Parece haver um desvio de intenções ali, onde a benevolência pública camufla interesses. O texto não entregava todas as respostas, mas deixava uma linha de fumaça que apontava para Heloísa como possível elo de uma rede maior. No café, Lucas leu as frases com um caderno de notas aberto ao lado. Cada linha parecia uma peça que entrava no lugar certo, mas que não explicava a origem de toda a engrenagem. O barulho do sino da porta, ao abrir-se de novo para a chuva que insistia, quase parecia indicar que alguém observava de longe, mantendo o próprio tempo enquanto a cidade discutia quem era quem. Ainda no rosto de Lucas, a inquietação ganhava contorno. Não era apenas a desconfiança de Heloísa, era a sensação de que algo escondido oscilava entre domínio legal e manobra social. Naquelas horas, uma sombra apareceu na última varanda da casa. Marina, a cuidadora. Ela não entrou pela porta. Surgiu atrás da janela, como quem observa sem ser visto, o bebê nos braços de alguém que não se entregava a Lucas. A janela brilhava um pouco pela luz que batia na rua, e o jeito como Marina olhava para a casa sugeria que ela sabia de algo que não cabia ao presente falar. Não houve confirmação de laços entre Lucas e Marina ali, mas o peso da revelação pairou no ar. Alguém tinha passado pela casa em meio ao temporal e deixado marcas que não eram de apenas prometer retorno. A sensação de segredo crescia e, com ela, a certeza de que o que Lucas viu ali não era apenas ausência, era uma presença que se movia por trás das cortinas. A cidade, que antes parecia tão simples, começava a se revelar como um espaço onde promessas públicas estavam conectadas a acordos privados. Pouco depois, uma nova pista emergiu. A casa já tinha sido ofertada para um projeto de proteção social, sem o consentimento de Lucas. Documentos que pareciam antigos estavam parcialmente queimados ou movidos, como se alguém tivesse tentado ocultar um ponto essencial. O ar da manhã trazia cheiro de sal misturado à fumaça. O rangido da porta, ao abrir-se repetidamente, parecia marcar a passagem de cada decisão que não poderia ser desfeita. Lucas tocou na madeira da mesa, onde o diário de bordo poderia ter sido guardado há muito, agora exposto a uma verdade mais complexa do que o simples ato de entregar as chaves. Heloísa, com sua máscara de bondade pública, começava a parecer menos a guardiã de uma comunidade do que alguém que sabia de uma história antiga que poderia destruir a cidade se chegasse ao calor da luz pública. E, no meio de tantas perguntas, a cena fechou com uma imagem que não entregava a resposta, apenas a dúvida. Lucas segurando uma foto antiga da casa, a moldura empoeirada, e ali, discreta, uma assinatura oculta parecia repousar sobre o contorno da casa.
A assinatura não dizia nada de imediato, mas pareciam pequenos traços que podiam ligar ao passado, a uma dívida ainda não revelada. Quem assinou aquele acordo? Quem de fato dominava o que era público? E qual o custo de seguir adiante quando o único caminho parecia ser enfrentar uma teia de poder que não admitia falhas? Naquela manhã, a prefeitura parecia mais fria do que o usual, como se o ar carregasse uma audiência já definida, a de quem assiste aos passos de Lucas Azevedo e da mulher que o acompanha sem precisar dizer o que sabe. Ele entrou pela porta de madeira com o peso de uma promessa prestes a falhar, e do outro lado, Heloísa Prado manteve o sorriso contido, o rosto de quem sabe que a máscara ainda é mais útil do que a verdade. Ela não admitiu nada, apenas repetiu que tudo estava sendo apurado, que a cidade precisava de responsabilidade, que a justiça às vezes exige tempo. Lucas não esperava menos do que uma negação firme, mas a firmeza que ele recebeu parecia ter sido calibrada para não ferir de imediato a confiança que ele ainda tentava manter. Antes que a tarde pudesse descer sobre eles, Marina, a cuidadora mencionada como testemunha, foi citada pela imprensa local como alguém que presenciara uma cena de violência envolvendo a família. As palavras soaram como martelos batendo em metal frio. Não houve como desclassificar a possibilidade de haver algo que não estava piscando na história que Heloísa apresentava à cidade. Nas conversas de corredor, vizinhos repetiam os relatos com variações de tom, e Lucas ouviu cada versão com a sensação de que algo crucial estava faltando. A postura de Heloísa, embora amável em público, parecia ter se tornado uma proteção para quem realmente tinha o controle, e cada frase que ela lançava ao ar parecia servir para desarmar acusações sem efetivamente respondê-las. Foi Silvia Costa quem trouxe o golpe seguinte, ainda que suave. Durante uma conversa nos corredores da prefeitura, a vizinha revelou que Heloísa tinha conhecimento de um acordo antigo, envolvendo uma dívida que, de tão antiga, parecia ter sido engolida pelo tempo. O papo seguiu pela sala de reuniões, pelos corredores que cheiram a peixe e chuva, até tocar em documentos que, até há pouco, pareciam apenas curiosidades burocráticas. Silvia contou que existem papéis que não aparecem nos diários oficiais. Papéis que só surgem quando a cidade precisa acreditar que tudo está sob controle. Ao ouvir aquilo, Lucas sentiu o chão sob os pés tremer de novo, não pelo peso da acusação, mas pela percepção de que havia mais passado entre Heloísa e a história de sua própria família do que ele se atrevera a admitir. Para ele, a verdade começou a exigir um novo conjunto de perguntas, não apenas respostas. E então, em meio a um turbilhão de alegações e contradições, um documento antigo apareceu como uma peça que não cabia naquele quebra-cabeça simples. Entre papéis amassados na gaveta de Heloísa, surgiu um extrato que mostrava a casa de praia sendo usada para abrigar alguém que não devia estar ali. Não um visitante casual, mas um suspeito fugitivo, alguém cuja fuga parecia ter sido encoberta pela proteção institucional que Heloísa simbolizava. A revelação oferece, de um lado, uma explicação para a insistência pública de Heloísa em manter a casa sob controle. De outro, um choque que faz com que a cidade pare para ouvir, respirar e duvidar. A notícia espalha-se como vela que se acende. Cada pessoa que lê imagina que o motivo de tanto esforço não pode ser apenas benevolência. E o temor de que esse segredo possa desabar se espalha pela cidade inteira, inclusive no silêncio de Lucas, que percebe como a linha entre proteção e manipulação pode ter se desfocado sem que ele tivesse percebido. O peso dessa tarde se acumula na praça central, onde as vozes se elevam sem a solução que todos querem. Marina, sob proteção, é citada por testemunhos de vizinhos, não mais como personagem periférica, mas como peça essencial de uma história em que o tempo joga contra todos. Lucas observa o movimento das pessoas ao redor, a massa que se pergunta quem realmente está por trás das mentiras públicas que a cidade utiliza para manter a ilusão de que tudo está sob controle. O ar cheira a sal e ferrugem. O rumor de sirenes ao longe contrasta com o som das gravações sendo processadas. A cada nova leitura, parece que a cidade se aproxima mais de uma verdade que não quer aceitar, que Heloísa, de certa forma, sabe de muito mais do que admite e que o segredo está na forma como a cidade escolhe protegê-la.
Entre o volume de papéis e testemunhos, um registro de reunião removido de uma pasta de Heloísa reaparece como pista de uma manipulação mais ampla. O detalhe, aparentemente inocente, rende uma nova linha de investigação. Quem organizou aquele encontro e por que tantos detalhes sumiram de documentos oficiais? A urgência cresce, mas o preço da verdade continua invisível para a multidão que observa do lado de fora. Lucas sente, pela primeira vez com clareza, que a história não se resolve com uma confissão oculta nem com uma única prova. Ela só se desfaz quando os pedaços que parecem caber não cabem mais, quando as vozes que pareciam leais começam a soar como cúmplices de uma lógica maior. Ao final da tarde, a redação de Rafael Mendes volta a acender um clarão sobre a tela de computadores. Heloísa, até então tida como protetora da comunidade, parece ter jogado com as regras para manter o jogo seguro aos olhos do público. Ou, quem sabe, para manter alguém seguro às custas de outras pessoas. O debate público se intensifica. Lucas decide manter-se firme, mas ciente de que o custo da verdade pode não caber na dignidade de uma cidade inteira. Marina continua sob proteção e a criança permanece, de certa forma, no centro de um furacão que não lhe pertence, enquanto Silvia observa, entre a gratidão e o medo, como as peças se movem sem que ninguém realmente saiba as regras do tabuleiro. Se você acredita que proteger alguém ainda pode ter um custo que a cidade precisa medir, comente. Se você acha que as promessas, quando manipuladas, devem ser desfiadas pela verdade, comente também. O debate está longe de terminar, e é justamente o que Heloísa parece saber, que o passado não desaparece apenas porque o presente quer fingir que não houve nada. A cidade respira com o som distante do mar, e Lucas, ao fim daquela manhã, caminha para o gabinete com a foto antiga da casa em mãos, buscando entender o que se esconde na assinatura que não deveria existir. Lucas encarou a foto antiga da casa. Havia uma assinatura oculta no canto, e ele entendeu que Heloísa sabia de tudo, ainda sem prova suficiente para prender. Agora, naquela manhã cinzenta, Lucas Azevedo observava a varanda da casa de praia. O mar parecia distante, mas o som das ondas ecoava dentro dele, como se a água reconhecesse o peso da decisão que pairava sobre seus ombros. A chuva batia na lona da cobertura e o vento atravessava as frestas, testando cada resolução que ele tivesse. Sobre a mesa, o caderno simples que carrega há anos, o diário onde tudo começava a tomar forma, datas, nomes, ações, consequências. A primeira página ganhava peso com a mesma firmeza com que ele anotava a entrega das chaves, a menina no colo da cuidadora e a promessa de retorno que ainda não tinha data. Ele escrevia com cuidado para que a verdade não escorregasse entre boatos, para que a família permanecesse unida, mesmo que o custo fosse invisível para quem não viu o coração da casa. O cheiro de sal do mar misturava-se ao aroma de vela queimada na sala, lembrando que tudo aqui começa com o que é possível provar e com o que, no mínimo, se pode apresentar como prova aos olhos da cidade. Horas depois, o diário já apontava um caminho inescapável: registrar tudo com precisão absoluta. Lucas enviou uma mensagem a Rafael Mendes, jornalista local, pedindo orientação sobre como manter a integridade da história sem transformar tudo em espetáculo. Rafael respondeu rapidamente. Queria ver o diário, confirmar pontos e sugeriu uma entrevista com Heloísa para oferecer uma versão mais completa. O medo de expor alguém sob holofotes pesou, mas a convicção de que a cidade precisava de clareza pesou ainda mais. Marcaram a conversa para a semana, num cafezinho próximo ao pier, com o barulho do mar como testemunha silenciosa. Enquanto alinhavam horários e perguntas, Lucas sentiu a distância entre o que sabia e o que poderia provar diminuir. Se o diário se tornasse público, talvez a verdade encontrasse o seu lugar entre a pressão pública e a responsabilidade de quem vive sob o risco de perder tudo. Naquela noite, Marina, a cuidadora, foi chamada para depor, mas recusou sem garantias de proteção para a criança. Rafael explicou que a cidade precisava de uma posição firme, porém a segurança da jovem e do bebê era prioridade antes de qualquer declaração.
Marina repetiu que não falaria sem salvaguardas e que a pequena dependia de proteção real, não de discursos. A resposta levou Lucas a sentir o peso de uma teia maior do que a simples entrega de chaves. Alguém ainda controlava a narrativa, mesmo que o mundo ao redor parecesse exigir transparência. Enquanto isso, a imprensa mergulhava no fio do rumor. Mutirão de moradias, abuso de poder, promessas públicas que começavam a desafiar a fé da cidade. O que parecia ser uma briga entre promessas coletivas e promessas privadas ganhava contornos de uma batalha ética. Quem paga o preço de revelar o que não deveria calar? No dia seguinte, o extrato bancário emergiu como peça-chave do quebra-cabeça. Pagamentos para terceiros, números ocultos, códigos que menos pareciam contas e mais sinais de uma rede de interesses que ligava Heloísa a mãos invisíveis na cidade. O documento chegou com cautela, acompanhado de notas que sugeriam prudência, como quem diz, não se abra demais sem provas, mas as provas já existiam, ainda que precisassem de confirmação. A cidade, que há pouco aplaudia a líder pública, começou a olhar com ceticismo enquanto o diário ganhava forca real. Não estava apenas cheio de lembranças, era um mapa que podia derrubar certezas construídas a toque de reputação. E mais do que qualquer coisa, a assinatura repetida em vogais diferentes, um detalhe que Lucas lembrou ao longo de meses, surgindo em papéis diferentes, como se alguém quisesse camuflar uma peça-chave sob grafias que não se repetiam, ressurgia como pista de que havia algo muito antigo por trás de tudo aquilo que dizia ser benevolência pública. O peso dessa descoberta aproximou-o de Rafael Mendes, que viu na novidade um caminho para investigar, sem abandonar a humanidade, do que a cidade merecia saber. A cidade começou a falar menos de promessas e mais de provas, do tipo que não deixa espaço para desculpas. O cheiro de vela queimada, o ar de maresia e o rangido da casa passaram a soar como sinais de que alguém, enfim, precisava responder. E, no silêncio que ficou entre as paredes da casa, Lucas reconheceu que uma nova era de escolhas havia chegado. Ele sabia que ninguém sairia ileso. Você acha que expor tudo é justificável quando há uma criança envolvida? A cena fecha com Lucas, encarando uma foto antiga da casa, com uma assinatura oculta. Agora, naquela manhã cinzenta, o diário abriu-se diante de Lucas, como um mapa gasto. Ele folheou as páginas com cuidado, buscando a calma que as lembranças não lhe davam. As marcaram com o tempo, carimbos desbotados, notas rabiscadas, trechos de planilhas que pareciam caber em duas vidas ao mesmo tempo. Entre margens que não pareciam pertencer ao mesmo registro, uma linha de assinatura repetida em vogais diferentes cintilou como uma falha no vidro. Não era seu. O diário era da não-autoridade da casa, alguém que o usara para encobrir crimes sob a máscara de responsabilidade pública. Dupla identidade de documentos, duas narrativas que pareciam uma só, e um rastro que apontava para uma teia que ele não havia percebido na época em que entregou as chaves. Cada página lembrava o peso de promessas feitas para manter a reputação intacta, agora desfiadas pela cor da tinta que circulava entre o passado e o presente. Horas depois, na cozinha, onde o cheiro de sal do mar ainda pairava, Marina surgiu com a criança nos braços, como se a casa inteira tivesse se ajustado para acolhê-la. A vela antiga acendeu um tremor na sombra do cômodo. Ela aproximou-se de Lucas, voz baixa, e disse que havia recebido uma ordem para manter silêncio por segurança da menina. Se você falar agora, pode colocar a criança em risco, murmurou, sem desviar o olhar do chão. Lucas respirou fundo, o peso da decisão apertando-lhe o peito. Não era mais apenas ele em jogo, era aquele pequeno mundo que se agarrava à promessa de dias estáveis. A tensão cresceu quando ele percebeu que Marina não mentia por maldade, mas por uma proteção que poderia sufocar a verdade. Naquela tarde, o diário revelou outro segredo. Uma dívida antiga que Heloísa conhecia, capaz de destruir uma cidade se fosse exposta ao vento público. Entre recibos amassados e contratos dobrados, o registro mostrava conexões entre pessoas influentes, números que pareciam ganhar vida própria quando lidas em voz baixa. Era como se a cidade inteira estivesse virando uma peça de xadrez, movida por mãos invisíveis que se recusavam a perder o controle.
A cada linha descoberta, Lucas sentia o chão sob os pés desabar um pouco mais. Não era apenas a confiança que se quebrava, era a própria ideia de justiça que se tornava território hostil. E ali, entre o cheiro de vela queimada e o sal de maresia na pele, a culpa não era apenas dele. Ele se via preso entre salvar a menina e denunciar o que poderia destruir tudo que ele tentava manter unido. Durante o intervalo dessa revelação, o silêncio tornou-se cúmplice. Ele tocou o diário com os dedos frios e percebeu um detalhe que não passara antes. Uma assinatura repetida, em vogais diferentes, gravada em 2 momentos distintos. Era uma pista que não se encaixava sozinho, mas que, ao somar com as outras peças, sugeria que alguém manipulava a memória para que nada parecesse verdadeiro. O peso dessa descoberta o avassalou. Quem usava o diário para impedir o desfecho certo? Quem se escondia atrás da aparência de proteção? A culpa ganhou novo contorno quando Marina confirmou o que já começara a pairar no ar. Ela tinha recebido ordens para manter silêncio não apenas por proteção da criança, mas por manter alguém fora da linha de fogo. Alguém que poderia derrubar o que Heloísa dera por garantido. Heloísa sabe de tudo. Ela disse em um sussurro que parecia carregar o eco de decisões tomadas longe dali. Lucas respirou rápido, o ar quase seco, e o medo de que tudo desmoronasse em voz alta fez-se presente. A cada palavra de Marina, o dilema tornava-se mais pesado. Proteger a criança enfrentando uma verdade que poderia destruir quem a protegia ou abrir a porteira para uma avalanche de consequências que não poderia conter. Entre linhas de diplomas e balancetes, emergiu outra peça antiga, uma dívida que poderia derrubar toda a cidade se revelada de forma súbita. Não era apenas dívida financeira, era a porta de entrada para uma lógica de poder que Heloísa controlava por meio de acordos silenciosos com pessoas influentes. Lucas sabia que, ao iluminar esse espaço, não apenas a reputação dele estaria em jogo, mas também a integridade de uma rede que, de algum modo, parecia manter a promessa de proteção pública. O custo, dessa vez, não era apenas financeiro ou social, era a possibilidade de abandonar aquela criança à mercê de consequências que ninguém ainda conseguia prever. E então, o momento de decisão aproximou-se como uma sombra que se alonga no fim da tarde. Ele poderia romper com Heloísa publicamente, expor tudo, mesmo que isso derrubasse estruturas que não cabiam mais ser mantidas, ou aceitar um acordo que, para proteger a criança, sacrificaria a verdade e o que ele jurara proteger. O corpo ficou tenso, as mãos, cansadas, seguraram firme o diário que já não parecia mais seu. A sala pareceu ficar menor, como se o peso da escolha tivesse sido posto de pé no colo dele. Ele ainda não tinha a solução, apenas a decisão que pesava mais. Agora, que o peso do segredo ameaça engolir a voz dele, Lucas sentiu a garganta fechando-se. Se ele escolhesse romper com Heloísa, o custo seria financeiro, pessoal e humano. Se aceitasse o acordo que machucava a criança, ele deixaria de ser quem prometeu ser. A cada batida do coração, o mundo ao redor dele parecia reagir. Marina ao lado da menina, a cidade em suspenso, a linha do horizonte que parecia clamar por uma resposta que ninguém ousava dar. Qual seria, afinal, o preço da verdade? Ele ergueu o diário com firmeza e decidiu. Entregou a decisão final à cidade, não a solução. O ar que entrou pela janela parecia carregar uma promessa de que algo ainda poderia mudar, desde que alguém ousasse seguir o caminho menos simples. A vela piscou, o rumor da chuva voltou a surtir na lona da cobertura, e o silêncio que se fez não era descanso. Era o começo de uma nova escolha que ainda não tinha rosto. A lacuna de esperança ficou ali, entre as sombras da sala, aguardando o que viria a seguir. Naquela manhã, Lucas Azevedo atravessou a praça com a pasta pesada de documentos que não cabiam em nenhuma explicação fácil. Ele já decidira levar a verdade aos tribunais, colocar cada peça na mesa e deixar que o juiz decifrasse o labirinto de promessas que envolvia a casa de praia. Do outro lado, Heloísa Prado já articulava a muralha de defensivas. Advogados, pareceres, uma liminar que suspendia qualquer divulgação até a audiência marcada. No corredor da prefeitura, o funcionário anunciou o prazo curto, a confidencialidade obrigatória.
O peso de cada palavra que não poderia ser dita antes da hora. O mar, lá fora, inscrevia seus bramidos na memória de Lucas, como se o tempo cobrasse um preço maior do que ele podia aceitar. Horas depois, chegou a confirmação. A verdade deveria passar por filtros, sombras e perguntas que ele não queria ouvir. Ele ergueu a cabeça, fechou a pasta e seguiu em direção ao prédio da justiça com a respiração contida. Naquela manhã, a cidade parecia dividir-se em dois cenários ao mesmo tempo. Da janela da sala de audiência, as vozes de Heloísa soavam calmas, controladas, enquanto a multidão na praça falava em sussurros sobre honra, família e justiça. Um grupo defendia a transparência, outro pedia paciência com o devido processo. A imprensa local já ensaiava perguntas. O jornalista Rafael Mendes falava em tom cauteloso sobre possíveis abusos de poder, exigindo confirmação, não apenas suspeitas. No saguão, crianças brincavam ao lado de colegas de escola. A tensão cortava o ar entre o sal do litoral e a ferrugem discreta das paredes antigas. Lucas observou cada rosto, cada gesto. O homem que empunha a verdade pode jogar luz ou acender fogo. O tempo parecia exigir decisões rápidas, mas as decisões rápidas, ali, eram escolhas que definiriam quem iria pagar o preço da revelação. Às horas, a cena mudou de tom. Marina, a cuidadora, apareceu no corredor de trás, com o rosto marcado pela exaustão, e contou em voz baixa que tivera instruções para não falar, por segurança da criança. Naquele instante, a imagem que Lucas guardava na cabeça, de uma mulher generosa, talvez parte de uma engrenagem maior, começou a despedaçar-se. Ela admitiu ter sido levada a acreditar numa versão que convinha a Heloísa, e que sua função era manter a calma até que as coisas estivessem mais estáveis. A confissão não era uma simples peça de quebra-cabeça, era um pedregulho que deslocava o chão da narrativa. Enquanto Marina falava, Lucas olhou pela janela e viu a cidade reagir. Nas ruas, os murais tinham uma nova tinta, grafitavam dúvidas, e o rumor de que a proteção de uma comunidade podia ser usada para oprimir alguém aparecia como rachadura na fachada pública. Logo, um recibo antigo, esquecido em uma pasta, voltou à superfície. Um extrato bancário e uma planilha arquivada nasceram como prova de uma fraude contábil associada à casa, escondida sob a promessa de abrigo social. A cidade percebeu que a história não falava apenas de promessas quebradas, mas de uma cumplicidade que atravessava paredes institucionais. As vozes na praça ganharam peso de evidência. Não era apenas uma acusação pessoal, era a evidência de um esquema que já deixara marcas profundas na comunidade. A situação esgarçou-se entre a necessidade de manter a criança protegida e o impulso de expor tudo de uma vez. Cada movimento de Heloísa, cada silêncio de Marina, cada nota de Rafael, tudo passou a ser parte de um mapa que apontava para uma verdade sempre mais complexa do que parecia. E no meio desse turbilhão, chegou o momento da pergunta que não admite silêncio. Você apoiaria expulsar Heloísa, mesmo que isso custe a vida da criança? A pergunta, colocada com a dureza de uma lâmina, atravessou a multidão e fez com que muitos repensassem lealdades, amizades e juramentos que pareciam inquebráveis. O ar ficou mais denso. As sirenes distantes ecoaram como um lembrete de que justiça não é apenas palavra, é consequência. Lucas sentou-se por um instante, segurou o diário que carregava consigo desde o início e sentiu o peso de escolher entre a retaguarda da comunidade e a verdade que poderia destruir uma cidade inteira. Ele não tinha mais como fingir que nada disso ocorria. O custo humano já não era uma hipótese, era uma linha que se movia diante dele. Às horas, o confronto tornou-se inevitável. Lucas caminhou para o saguão da prefeitura, onde Heloísa o aguardava com aquela postura impecável de quem sabe que controla o tempo. A sala parecia menor à medida que ele aproximava-se, e cada passo dele parecia carregar a cidade inteira. Heloísa abriu um sorriso tranquilo, como se o mundo inteiro tivesse que entender a necessidade de manter certas coisas sob sigilo. E ele, com a voz firme, começou a pedir a verdade de modo direto, sem rodeios. A multidão prendeu a respiração quando Marina entrou para confirmar, com a coragem de quem sabe o que está em jogo, que havia sido manipulada para manter uma aparência de controle.
Em seguida, o registro de fraude veio à tona, um documento que não apenas desfez a narrativa de proteção, mas mostrou que a casa de praia servira de palco para interesses que não tinham nada a ver com o bem público. O clímax veio de uma forma quase clínica. A cidade viu Heloísa desmascarada sob o peso de evidências que não podiam ser negadas mais. Lucas, por sua vez, não recuou. Ele manteve a guarda da criança, não para proteger apenas o seu próprio futuro, mas para preservar a dignidade de alguém que ainda precisava crescer sob um teto seguro. Marina, finalmente livre para falar, entregou provas que justificavam o fim de uma manipulação antiga. O diário antigo, peça-chave, foi apresentado como a chave que abrira o cofre de segredos. A cidade respirou com dificuldade, entre o alívio contido e o medo do que viria em seguida, e a decisão de expor tudo, tomada no calor da verdade, não poderia ser desfeita. Ele olhou nos olhos de Heloísa uma última vez, e a expressão dele não era apenas de raiva, era de responsabilidade radical. A plateia na praça já entendia que o preço da justiça tinha sido pago com a dor de muitos, mas a humanidade não poderia mais recuar. Lucas ergueu a cabeça, abriu os dedos sobre as provas e disse em voz baixa que a verdade não poderia ser escondida. A decisão de expor tudo não pode ser desfeita. A sala da prefeitura cheirava a chuva salgada e a papel novo. Do lado de fora, o mar sussurrava claro, como se repetisse, imperturbável, que nada do que acontecesse ali poderia apagar o que já foi feito. No centro, Heloísa ergueu-se com a calma de quem sabe que o peso da história está nas mãos de quem escuta. À sua frente, janelas altas denunciavam a multidão que se amontoava, curiosa e ávida por uma verdade que não cabia mais em sussurros. Lucas permaneceu atrás da multidão, as mãos secas de suor, o relógio marcando cada batida como se fosse uma sentença. A cada passo de Heloísa, o rangido da madeira velha sob seus pés parecia gravar o momento. Quando o murmúrio baixou, Heloísa soltou a máscara apenas o suficiente para que a cidade reconhecesse o rosto público da justiça. Disse pouco, porém com a precisão de quem sabe o roteiro que precisa cumprir. O que veio à tona não foi uma confissão ampla, foi uma peça cortada de uma verdade maior, suficiente para acender a dúvida sem entregar tudo. Ao lado, Marina, a cuidadora, permaneceu quieta na sombra do pórtico, o rosto marcado pela ansiedade de quem sabe que a próxima decisão pode mover o destino de uma criança. Um repique de campainha distante deu o compasso da reunião, e os olhos de Lucas buscaram o que não poderia ser dito em voz alta. O equilíbrio entre o desejo de proteger e o preço de expor. Logo, o salão foi tomado por uma voz que não era de Heloísa, mas de uma testemunha invisível que circulava entre as cadeiras. Marina levantou o que parecia ser apenas um relato de proteção, mas, quando as palavras saíram, revelaram algo que ninguém esperava. Heloísa havia mantido silêncio para encobrir crimes anteriores, usando a promessa de bem-estar da comunidade como escudo. A cada frase da cuidadora, o ar ficou mais pesado, como se o próprio tempo envolvesse o ambiente em uma concha de vidro. Lucas ouviu, respirou fundo e sentiu que não havia como retornar ao que era antes. A verdade já havia tocado cada canto da sala e a cidade não iria mais ignorá-la. Entre as fileiras, alguém abriu um caderno gasto e mostrou uma folha que parecia antiga, quase inútil diante dos olhos de quem esperava uma prova definitiva. Era o diário, o objeto que sempre esteve ali, mas que ninguém tinha notado como a chave de tudo. E ali, diante de todos, a tinta embaçada traçava nomes, datas e assinaturas que pareciam brincar com a memória de quem lê. O diário não apenas confortava a hipótese de que Heloísa soubera de tudo. Ele explicava, de modo cruelmente claro, como as paredes da casa de praia tinham sido usadas para encobrir uma dívida antiga que ligava a cidade a interesses obscuros. A cada linha, o público sentia o peso de uma conspiração que não respeita o sagrado de um lar, nem a inocência de uma criança. A luz fraca das lâmpadas tremia sobre o papel, como se as próprias palavras temessem o que revelavam. No meio do roar das vozes, Lucas se afastou alguns passos, apanhou o envelope onde guardava o que ainda restava de suas perguntas.
O diário, agora inteiro, parecia apontar para alguém que não era apenas uma antagonista, mas uma engrenagem inteira que mexia as peças do tabuleiro público. Marina, que havia sido testemunha de várias cenas, aproximou-se com o silêncio que ensinara a manter para proteger a criança, e a reunião ganhou uma nova textura, de urgência, de coragem, de uma necessidade de agir que não poderia recuar. A cidade não era apenas cenário, era personagem, ativa, capaz de transformar verdades em consequências. O ar cheirou a mar, a fumaça de churrasco da praça, a metal frio de uma lâmina que precisa de cuidado. E ao centro, Lucas reconheceu que a casa não era apenas um refúgio. Era uma peça de evidência que falava de dívidas, de contratos, de quem paga o preço de um segredo que se recusa a morrer. Foi nesse momento que o movimento ganhou uma nova forma de justiça. Heloísa tentou resgatar o domínio público com uma resposta medida, mas as peças já haviam se soltado das mãos dela. O diário e os recibos de pagamentos passaram a falar por si sós, com uma clareza que a cidade não podia negar. Marina, olhando diretamente para Heloísa, revelou ter sido usada para encobrir crimes anteriores, e a própria cuidadora pediu proteção não apenas para si, mas para a criança que agora dependia da verdade para manter o futuro intacto. O que começou como uma procura por uma casa, terminou com uma crise de confiança que ultrapassou os muros da prefeitura e adentrou o coração da comunidade. Entre passos apressados e sussurros que se transformavam em perguntas, Lucas sentiu o peso de uma decisão que não era apenas dele. Era de todos que acreditavam na dignidade de uma vida protegida. E então, a cidade viu. Heloísa, sob pressão pública, foi obrigada a mostrar a sua parte da verdade, não a íntegra, apenas uma porção suficiente para que as sombras que a cercavam não pudessem mais esconder o que já se sabia. O que ficou exposto não foi apenas uma fraude contábil ou uma manobra de poder, foi a revelação de que uma rede de interesses invisíveis se apoiava na promessa de bem-estar para manipuladores de destino. Lucas, por sua vez, viu-se compelido a manter a criança sob proteção, não por compaixão isolada, mas por um senso de responsabilidade que havia falhado no passado. Marina, por fim, tornou-se a ponte entre a verdade e a segurança, oferecendo aos investigadores informações que poderiam reparar o que fora danificado, ainda que o preço fosse medir a própria coragem. E o diário, antigo e exato, tornou-se a peça-chave que ajudava a entender cada movimento, cada assinatura falsa, cada vínculo que a cidade convivia sem imaginar. No entanto, o que ficou claro não era apenas o peso da revelação, mas o custo que ele trazia. O público entendeu que não há justiça sem consequências, e que a proteção que um poder público promete pode se perverter na hora em que alguém decide não falar tudo. O som da madeira rangendo, o cheiro de maresia, a sensação de uma sala que respira sob tensão mostravam que o tempo não é amigo da verdade completa, apenas um mensageiro que dita o ritmo das decisões. E, enquanto os promotores ajustavam seus papéis, Lucas ergueu o diário mais uma vez, o braço firme, a postura firme. Não era mais sobre provar quem estava certo, era sobre decidir que tipo de futuro eles iriam construir a partir dali. Se você quer ver como tudo se desenrola a partir dessa peça da verdade, se quer acompanhar o desfecho com cada nova consequência que nascerá dos próximos passos, inscreva-se para ver o que vem a seguir. A cidade segura a respiração e a história parece finalmente ter entrado na curva onde tudo pode mudar. Quem fica para pagar o preço da verdade? Naquela manhã, o salão da prefeitura, beirando o mar, fervia em vozes contidas. Lucas Azevedo, empresário cauteloso e pai dedicado, aproximou-se do púlpito improvisado com a criança nos braços, buscando uma verdade que pudesse salvar o que restava de sua casa. Heloísa Prado, advogada defensora da causa pública, ocupava o centro da bancada com a postura calma de quem domina a sala, mas os olhos traíam a pressão invisível de um segredo que ameaçava desabar. Do lado de fora, Marina, cuidadora contratada para proteger a criança, aproximou-se do púlpito sob juramento. Sua voz, antes firme, cedeu ao peso do momento.
Heloísa conduzia a narrativa pública enquanto ocultava as falhas que pesavam sobre as decisões da cidade, confessou, falando de encontros, números e promessas que pareciam inofensivas até revelarem uma dívida antiga que poderia destruir tudo se viesse à tona. O silêncio engoliu a plateia, quebrado apenas pelo ranger das cadeiras e pelo zumbido distante dos arcos de vidro. Logo após, Lucas atravessou o corredor com a criança firme nos braços, cercado por um guarda de proteção que mantinha a distância entre as fileiras. O rosto dele carregava o peso de um passado que insistia em retornar como uma maré alta. Ao lado dele, Marina observava cada reação, cada piscadela de Heloísa, como se o tempo pudesse congelar a cidade para evitar o desabamento da mentira. O público, antes contido, começou a reagir, o barulho aumentando, uma onda de curiosidade morna que logo se transformaria em julgamento. Marina recostou-se à mesa de apoio, tirou o envelope com cuidado e, olhando para o juiz, revelou o que a cidade precisava ouvir. Heloísa sabia de um acordo antigo, uma dívida que poderia derrubar toda a rede de proteção se chegasse aos ouvidos errados, disse ela, os olhos tremendo. Sua frase incendiou o recinto. A imagem de uma líder de honra pública começava a desfiar sob o peso de uma verdade que não tolerava ambiguidades. Lucas observou a cuidadora, o filho nos braços, e sentiu que o chão sob seus pés também tremia. Um auditor aproximou-se da bancada central, segurando um papel que parecia simples, mas era decisivo. Um extrato bancário mostrava pagamentos ocultos a terceiros, várias assinaturas que se repetiam, uma transferência que alguém tentou apagar. No centro da tela, o papel parecia dançar sob a luz fria, e Heloísa respirou fundo, como quem sabe que cada traço compromete uma imagem construída com décadas de trabalho. A plateia cochichou. O ar ficou pesado com o cheiro de tinta fresca e dinheiro sujo. O rosto de Heloísa manteve a máscara, mas as mãos traíam o esforço de manter tudo sob controle. A cidade mergulhou em uma indignação contida, uma raiva que não precisava de palavras para ganhar voz. Lucas olhou para a criança, que dormia numa manta simples sob a proteção de alguém que não era apenas um segurança, mas um compromisso com a honestidade que ele jurara defender. A guarda aproximou-se ainda mais, como se a ameaça real fosse a verdade exposta que poderia derrubar não apenas uma pessoa, mas todo um sistema. Marina, de pé, ergueu a cabeça com firmeza. A origem da dívida não era mais uma coincidência, era a chave de uma rede de poder que precisava de coragem para ser desmontada. Você concorda que a justiça precisa de humanidade? Comente o que você faria. No alto do placar, o relatório final apontou o que todos temiam: uma fraude contábil antiga associada à casa de praia, com documentos cruzados e uma assinatura repetida que ligava Heloísa a terceiros suspeitos. Heloísa tentou responder com palavras medidas, mas o peso das evidências superou qualquer defesa. Marina entregou a última peça de evidência, o diário que descrevia movimentos que não podiam mais ser ignorados, e o público entendeu que a verdade não era apenas um remédio para a reputação manchada, mas uma responsabilidade que não podia ser adiada. A cidade assistiu à desintegração pública de uma figura que, por muito tempo, parecia intocável, e o ambiente ficou marcado pela certeza de que o passado não poderia mais ser camuflado. Quem fica para pagar o preço da verdade? Naquela manhã de vento salgado, Lucas carregou a pequena mão da criança até a porta da casa simples, mas segura. O guidão rangia sob o peso da mudança, e o interior tinha o cheiro de tinta nova misturado ao sal do oceano, que entrava pela janela mal vedada. A casa de 2 quartos não oferecia luxo, mas transmitia uma promessa. Ali, eles poderiam respirar sem o peso de olhar de todos. O carro ficou na rua, a chuva parou e o silêncio caiu como uma cortina que finalmente fechava um capítulo exausto. Ele deixou a chave sobre a mesa da cozinha, um gesto quase ritual, e mudo reconheceu que aquilo não era apenas uma nova moradia. Era uma responsabilidade que não voltaria atrás. Horas depois, as notícias do dia chegaram de forma contida pela cidade costeira. Heloísa Prado enfrentava o que parecia ser o começo do fim público.
Autoridades, imprensa local e moradores reuniram-se na praça para ouvir o que era dito, o que não era dito e o que ficaria para sempre entre linhas. A defesa insistia que tudo era uma interpretação enviesada. A cidade, por sua vez, começava a aceitar que o jogo de poder não era apenas uma história de promessas, mas de consequências reais. No rosto de Heloísa, a máscara ainda resistia, mas o desgaste já traçava sulcos profundos entre os sorrisos públicos e a sensação coletiva de que algo essencial fora perigoso na forma como se conduziu a proteção da comunidade. O ar cheirava a metal. A chuva que caíra na noite anterior ainda parecia presente na memória de cada testemunha, e Lucas ouviu, pela primeira vez, o som de um veredito que não era apenas sobre ele, mas sobre o modo como a cidade escolhe acreditar. Marina recebeu proteção formal, afastou-se da vila e deixou uma carta simples para a criança. Estou cuidando de vocês, ainda que a distância diga o contrário. Assina com a esperança de que alguém, um dia, entenda por que foi preciso agir. Ela partiu sem alarde, com o peso de um segredo que poderia atrair retaliação, mas com a determinação de não abandonar aquele núcleo de gente que ficou. A casa vazou um pouco de alívio quando o carro de proteção sumiu na esquina e, ao mesmo tempo, deixou claro que a vida da menina não seria mais decidida pela conveniência de quem administra a cidade, mas pela coragem de quem a amava de verdade. A menina olhou para a nova moradia, respirou fundo, segurou a mão do homem e pareceu compreender que, apesar de tudo, havia ganho espaço para respirar. No quarto onde a noite anterior quase se tornara suficiente, Lucas escreveu uma página adicional da sua própria história. Em uma carta para a cidade, ele reconheceu falhas, abriu o livro que havia mantido semicerrado e prometeu agir com transparência daqui em diante. Não seria mais o homem que cedia a pressões ou que fingia que tudo podia ser entendido sem perguntas difíceis. O diário, que ainda repousava na estante, parecia testemunhar cada linha. Não era apenas uma memória, mas um mapa de responsabilidade que o chamava à conta. Ele descreveu o que aprendia com cada erro, citou os nomes das pessoas que lutavam ao seu lado e deixou claro que a verdade não seria uma arma usada para ferir sem propósito, mas um instrumento para reconstruir. O peso da cidade, a pressão da imprensa, a própria culpa, tudo se aproximava de um ponto de inflexão. À noite, a dança de lâmpadas na sala vazia ganhou vida ao ritmo do vento que batia no vidro. A criança, agora protegida pela garantia de uma casa estável, adormeceu com o silêncio de quem sabe que o mundo continua a exigir coragem. Lucas, sentado no sofá, observou o relógio que marcava o tempo de uma vida que deixava de ser apenas dele. Ele não pretendia apagar o passado, apenas transformá-lo em algo que pudesse sustentar uma vida mais simples e menos arriscada. Em meio à exaustão, ele se permitiu o alívio contido de quem sabe que a cidade começava a entender que justiça sem humanidade não passa de promessas vazias. O rosto da criança adormecia sob a manta, e o homem repassou mentalmente cada decisão, cada conversa com Rafael que ajudou a traduzir medo em estratégia, cada depoimento de Marina que consolidou uma nova proteção. Entre o brilho das lâmpadas e o som distante de sirenes que já não assustavam tanto, Heloísa finalmente enfrentou consequências que não podiam ser contornadas. A reputação pública que ela cultivara com tanto cuidado desmoronou diante da evidência que o tribunal comunitário reuniu e expôs. A cidade reagiu com choque contido, um misto de vergonha e alívio. A narrativa que antes a mantinha intocável agora entrava pelas portas de casa de cada morador, lembrando que o poder sem controle acaba revelando o que teme. Não houve heroísmo fácil ali, apenas a dolorosa percepção de que erros, quando expostos, exigem custos sociais que tocam a todos, inclusive quem tentou manter o controle a qualquer preço. Marina, sob proteção, recebeu permissão para se afastar, mas deixou uma mensagem que carregava o peso da verdade quase materno. Cuide da criança, sacrifique o próprio silêncio se for necessário. A certeza de que alguém poderia protegê-la trouxe uma nova ordem à vida de Lucas, que agora colocava a criança em primeiro lugar, antes de qualquer reputação.
A cidade, ao ouvir sua decisão, passou a reconhecer que não há vitória sem sacrifício, que a responsabilidade não é apenas uma palavra bonita, mas um compromisso que pesa. A mensagem da cuidadora serviu não como consolo, mas como um bastão para caminhar firme, ainda que o chão sob os pés continuasse instável. O futuro permaneceu aberto, mas mais seguro, ainda que incerto. No fim da tarde, Lucas terminou de assinar o último capítulo que não pretendia esconder. Ele não era mais aquele que apenas suportava a cidade, mas alguém que assumia a responsabilidade diante de todos, mesmo que o custo fosse alto. Heloísa viu seu domínio ruir sob o peso de uma audiência que não aceitava mais ambiguidades, e as consequências legais atingiram o topo de sua carreira pública, sem que alguém pudesse empurrar a culpa para baixo do tapete. A cidade, dividida entre fiéis e aqueles que exigiam verdade, respirou com cautela, sabendo que a vida continua, mas não como antes. Marina, agora protegida, afastou-se, mas deixou para a criança um presente de coragem. A lembrança de que alguém se importava o bastante para agir rápido, mesmo que significasse enfrentar a solidão do tempo. E o diário, tão central quanto secreto, foi revelando, linha por linha, página por página, a origem das decisões que esconderam tanto e que agora precisavam ser compreendidas. A cidade começou a entender que a verdadeira justiça não é apenas condenar, mas transformar, e que o preço da verdade nem sempre cabe na boca de um povo. A última página da história chegou com a sensação de alívio e vazios ao mesmo tempo. Lucas trouxe a criança para perto de si, olhar firme, coração cansado, e brindou com o silêncio a uma nova existência que começava com passos lentos, sem esquecer o que pesou sobre eles. Heloísa enfrentou as sanções, sua reputação desfeita em praça pública, deixando claro que o poder sem responsabilidade não fica impune. Marina partiu para a proteção, deixando uma mensagem de esperança que para a criança não era apenas palavras, mas uma promessa de que alguém sempre estaria do lado certo. E Lucas, com a carta final em mãos, reconheceu seus erros, prometeu agir com responsabilidade, mesmo que o custo pessoal fosse alto e o futuro permanecesse incerto. A cidade, por fim, ouviu o eco do passado se despedir e acolheu o que viria a seguir, mesmo sem certeza completa de que tudo estaria resolvido. Acredito que tudo mudou de verdade ali, quando a verdade não apenas libertou, mas exigiu um novo começo para todos os envolvidos. Se você quer acompanhar esse desfecho, inscreva-se para ver o que vem a seguir. Alguns começos exigem um preço que não pode ser coberto em palavras.